Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Eu quero deixar nessa manhã mais uma reflexão de libertos pela graça. O texto que eu vou usar essa manhã está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler somente alguns versículos, quero que essa palavra seja bem rápida, porém a profundidade dela é linda. Esse texto, o contexto histórico dela fala do profeta Elias e a viúva de Serepta, ou Sarepta. E Deus diz para o profeta: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e ali morarás. Somente isso, versículo 9 do capítulo 17. Elias se hospeda na casa dessa viúva e a gente sabe que ela não tinha recursos, ela era pobre, muito pobre, e tinha um filho. Eu quero já fazer um adendo, um acrescento aqui, porque a questão de escassez bíblica, ela é uma tipologia à força humana, à justiça própria, e é sobre essa força humana, essa justiça própria, completamente ligada também o orgulho, que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, que é exatamente a erva daninha dentro do ser humano. Enquanto muitos vão falar assim, ó, o pecado, o camarada fez isso, o camarada fez aquilo outro, mas aquele que está lá dentro lá das quatro paredes religiosas é o que está com orgulho no coração e não consegue perdoar um irmão que se enfraqueceu e por um momento caiu, né? Mas vamos ao texto, só fiz um adendo. Então o que acontece? O filho dessa viúva adoece, mas Elias estava ali. Então, quem é Elias? Essas figuras predominantes do Antigo Testamento, elas são uma tipologia de Cristo. Elias é uma tipologia de Cristo, assim como Eliseu. Então, a Bíblia ela é cristocêntrica. A gente olha as páginas da Bíblia e lá vai estar Cristo. Eu gosto de uma palavra usada por Joseph Prince, quando ele diz assim: tire Jesus das sombras, ou seja, veja Jesus nas páginas do Antigo Testamento, que a Bíblia usa um termo no próprio livro de Hebreus, que é sombra das coisas futuras, sombra do Novo Testamento, mas nós encontramos e não podemos separar. Então o filho dessa viúva adoece. Eu quero ser bem rápido, é difícil eu conseguir falar uma palavra rápida. Então vamos lá. E ele morre. Depois destas coisas, versículo 17. Aconteceu que caiu doente o filho desta mulher, e a doença era grave, e não ficou nele fôlego algum. Versículo 18. Ela então disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Tem tu vindo a mim para trazer à memória as minhas iniquidades e para fazer morrer o meu filho? Eu quero frisar esse versículo. Esse texto ele aponta legitimamente para a graça de Deus, por isso que eu fui chamado pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, me tirou dentro dessa jaula religiosa, me arrastou. Não foi ninguém que chegou para mim e falou: olha aqui, eu vou te mostrar a graça. O Espírito Santo, por seus meios, me revelou a maravilhosa graça de Deus. Por seu amor, ele me libertou desse jugo religioso, que são regras, 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 para se alcançar alguma coisa, enquanto o nosso Elias, nosso Senhor Jesus, colocou disponível o amor incondicional de Deus para nós. Então veja, há algo muito interessante nesse versículo 18, que tenho eu contigo, homem de Deus, tem vindo tu a mim para trazer à memória os meus pecados ou a minha iniquidade? Eu quero frisar essa pequena palavra. O que é feito hoje em dia é o seguinte: irmão, você não está recebendo a bênção porque você não está dizimando. Você não está recebendo a bênção porque você não está indo aos eventos da igreja. Você não está fazendo parte do ministério de oração. Tá? Você não está orando na sua casa, você não está jejuando, você não está... Ou seja, são regras, 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 regras. Mas veja o que essa mulher disse. Homens de Deus, tu vem trazer à memória o meu pecado? O ministério da graça, o ministério da nova aliança do Senhor Jesus, ele não traz à memória o pecado. A lei, ela exige do homem
A graça, ela supre o homem. A lei exige justiça do homem caído. A graça supre a justiça para o homem caído. Então a lei vem condenar o homem. Olha o que essa mulher vem dizendo. Você vem me condenar, ou seja, vem trazer a lei para mim. E o que eles estão fazendo? É sempre ministério da condenação. Ministério da condenação. Porém, a gente vai pegar o desenrolar do texto e a gente vê o que acontece. Porque o ministério da nova aliança, eu quero ler, fazer questão de ler Hebreus, capítulo 10, eu amo esse capítulo 10, amo todo o livro de Hebreus, mas o capítulo 10 é lindo. Eu quero ler versículo 16, que vai dizer assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém minhas leis em seus corações e em seus entendimentos as escreverei. Isso é obra do Espírito Santo, chamado ministério do Espírito, como diz o livro de Romanos. Versículo 17, acrescenta: diz o Senhor, porém minhas leis em seus corações, e em seus entendimentos escreverei. Versículo 17, acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Mas o que estão te falando? Como é que está a sua vida, meu irmão? Se conserta, faça isso. Querido, Deus veio trazer uma nova aliança, baseada na justiça de Cristo, e não na justiça da viúva de Serepta. Não, não é baseada na minha justiça, na minha performance, mas é no maravilhoso amor de Deus, que entregou seu Filho e que cumpriu todas as exigências da lei. Diz, pois onde a remissão dos pecados e iniquidades, não há mais ofertas para o pecado. Agora veja o que diz o versículo seguinte, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo, o local mais sagrado, por causa de mim? Por causa da minha performance? Não. Pelo sangue de Jesus, pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho. Queridos, Elias pegou aquele menino. Eu quero que esse vídeo não fique longo. Elias pegou aquele menino, ele orou ao Senhor e aquele menino foi curado. Aquela mulher, ela não baseou em suas performances. Aquela mulher não baseou enquanto ela era dizimista, enquanto ela jejuava, enquanto ela estava com pecado ou sem pecado, não. Ela procurou o mediador. Elias era o mediador. Hoje esse é o nosso papel, buscar o mediador. Pastores, líderes, consagrados, cobertura espiritual, bom, eles são tão pecador como eu. Mas Jesus não. Jesus é sem pecado. E eu procuro o mediador na nova aliança, que com certeza restaurará a minha vida, não com uma consciência de pecado, mas com a consciência de justiça, e que nós temos um mediador perfeito que está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus. Amém.